E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Então, hoje de manhã eu estava falando sobre a cognitiva novamente, e era um artigo que tinha algumas posicionamentos que vêm de encontro com o que a cognitiva costuma posicionar. Ou seja, também vem de encontro a algumas crenças que eu tenho em relação à parte mental. Vamos contextualizar um pouquinho. Eu vou deixar o artigo depois aqui, se vocês quiserem ler, só que está em inglês, tá? Mas eles falam o seguinte, que muitas vezes a gente, e é a premissa da cognitiva, a gente é invadido por pensamentos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os pensamentos automáticos, disfuncionais. E ao identificar esses pensamentos, segundo a cognitiva, a gente teria a possibilidade de modificá-los ou fazer com que eles, enfim, perdessem força, ressignificá-los. Dá para fazer um monte de coisa depois que tu identifica. Só que algumas pessoas relatam que isso não é suficiente para fazer com que esses pensamentos percam a força e parem de incomodar. E isso é algo que eu sempre pensei como correto, que se a gente conseguir trazer à consciência aquele pensamento, ele vai perder a força. E aí tem duas possibilidades aí, né? A primeira é, de fato, isso não funciona para todo mundo, que essa é a premissa então do artigo, e que tu precisaria então abordar de uma outra maneira, através de fazer com que conviver com estes pensamentos. E é um ponto válido. E partindo dessa premissa, então, as pessoas que têm essa característica não vai funcionar muito bem a terapia cognitivo-comportamental e a maioria das terapias, pelo que eu conheço, a maioria das terapias das abordagens da psicologia. No entanto, eu ainda tenho as minhas ressalvas sobre isso. E eu já explico para vocês por quê. A segunda possibilidade, que é essa que eu acredito mais, é a de que talvez a gente não foi fundo o suficiente. Então eu lembro muito da minha professora. Minha professora dizia que nosso pensamento ele é uma cebola. Então todo mundo acha que descascou a cebola aí, né? Não é que ele faz a gente chorar. Também é algo sim, mas não por isso. Porque quando tu corta uma camada, tem outra embaixo. Quando tu corta essa outra camada, tem mais outra embaixo. E assim vai. Tu vai. Só que ela é uma cebola infinita. Tu vai cortando e sempre vai ter camada embaixo. Então, se essa questão da cognitiva, quando tu identifica o pensamento automático e o pensamento disfuncional, tu precisa continuar descascando a cebola. Se tu descascar só na superfície, realmente tu vai identificar uma parte daquele sentimento irradiado, mas ele não vai ser suficiente para tu ressignificar todo o pensamento. Por quê? Porque por baixo disso tudo tem um cerne, que a gente também já falou naquele vídeo, eu vou deixar linkado, tem um cerne muito profundo que esse sim é o que vai irradiar todo o sofrimento. Então, simplesmente identificar o primeiro pensamento, o pensamento mais superficial, não vai nos ajudar de todo a melhorar. A gente vai precisar continuar explorando, continuar fazendo a dialética, continuar descascando cebola, até a gente chegar nesse último pensamento. E quando a gente chega nesse pensamento central, aquele pensamento lá do nosso fundo, ainda assim não é suficiente para se ressignificar. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Daí é toda aquela questão que a gente já conversou também em alguns vídeos aqui, da gente precisar de ajuda para isso. Talvez o que as pessoas têm dificuldade em fazer é buscar essa melhora sozinhas. Pessoas que, como diz no artigo, pessoas que estão em tratamento há muitos e muito tempo, muitas vezes não encontraram a ajuda correta ou nem buscaram ajuda. Elas estão tentando fazer essa dialética por conta própria. E todas as abordagens da psicologia são meio consenso da psicologia que fazer autoanálise não dá certo. Por quê? Porque tu vai fazer ponto cego, tu sempre vai se deparar, tu vai esbarrar, as tuas dificuldades vão estar esbarradas justamente naquilo que tu não consegue ir adiante, porque tem a ver muito contigo, com o teu problema. E eu posso dizer isso com certa propriedade, porque eu fiquei rodeando uma situação por anos, muitos e muitos anos. Eu só fui conseguir quebrar isso, e eu acredito que eu ainda estou sendo ingênuo em dizer que eu quebrei, mas eu consegui
ir adiante num pensamento muito recentemente, quando eu criei o canal aqui, porque foi quando eu me deparei com a síndrome do, né, com a teoria da síndrome do cara legal. Até então, eu acreditava numa coisa completamente diferente, que seria a origem dos meus problemas. É para vocês verem como muitas vezes a gente fica preso num ponto, porque o nosso pensamento ele é enviesado, ele é viciado. A gente sempre vai cair nos mesmos lugares, porque é o jeito que a gente está estruturado. Então, é por isso que eu acredito, e continuo acreditando, que não é bem assim. Se a gente. E aí a gente cai num lugar um pouco perigoso, na minha opinião. Se a gente cai nessa questão de aprender, e claro, eu posso estar sendo leviano e eu tenho que ir em busca dessa outra teoria que ele menciona no artigo, mas se a gente aprende a conviver com o pensamento, a gente não vai continuar explorando esse pensamento. E ele vai continuar nos fazendo mal, então. A gente só meio que vai aprender que esse mal, ele é um mal que eu tô destinado a sentir. E aí eu acho que a longo prazo isso pode mordiscar a gente novamente, sabe? Então, não sei se isso seria um caminho para melhora da saúde mental. Mas, como eu falei para vocês, eu vou me comprometer aqui com vocês aí em busca de entender lá essa outra possibilidade para saber se eu não estou sendo novamente leviano, se eu não estou considerando isso de uma maneira muito superficial. Mas é isso, pessoal. Essa é a contribuição aí que eu queria trazer hoje para vocês sobre todo esse negócio. Digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Vocês aprenderam a conviver com pensamentos? Vocês já conseguiram explorar pensamentos que incomodam? Ou tem alguma outra coisa que vocês já fizeram? Conte aí, vamos conversando. É isso, forte abraço para todo mundo então e até a próxima.